Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caros irmãos e irmãs, hoje nós celebramos uma devoção piedosa da bem-aventurada Virgem Maria, que marca um momento sublime na vida daquela que é toda santa, toda pura, que é o da sua consagração, um gesto de ser levada ao templo para se entregar inteiramente nas mãos de Deus, para deixar bem claro que tudo o que nós veneramos de uma forma toda especial na pessoa da bem-aventurada Virgem Maria, não começou a partir do momento em que o anjo do Senhor anunciou que ela seria a mãe de Deus. Não, isso começou por um desígnio do coração de Deus. Deus mesmo quis preparar esta menina, esta santa mulher, para que fosse a sua digna habitação. A liturgia insere essa consagração da bem-aventurada Virgem para marcar um momento da sua história, mas o fato é que ela é inteiramente de Deus, toda de Deus, o lugar da habitação plena de Deus, aquela que ficou em primeiro lugar plena da graça do Espírito Santo, e não existe melhor pessoa que soube fazer a vontade de Deus do que a bem-aventurada Virgem Maria. E essa é a questão central dessa nossa meditação. O texto do Evangelho de hoje diz que alguém foi dizer para Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Ao que se segue a pergunta: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Parece estranho um pouco essa pergunta de Jesus. Como é que ele não sabe quem é a sua mãe? E quem são aqueles que têm uma relação de parentesco com ele? Obviamente que ele sabe, mas o que vem em seguida é o que é o mais importante, porque depois ele estende a mão e diz: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Nunca se ouviu dizer de alguém que tenha feito mais plenamente a vontade de Deus do que a bem-aventurada Virgem Maria. Isso foi sendo moldado já na vida desta santa mulher, como é próprio daqueles que vivem a tradição judaica. Maria Santíssima vive a tradição judaica, e uma das coisas que se prevê para aquele que vive segundo a tradição dos judeus é que observe a palavra, medite a palavra, como aquele longo salmo, o Salmo 118 diz de diversas vezes: aquele que medita a lei do Senhor noite e dia, que não se afasta da lei de Deus, que até pergunta como que um jovem faz para progredir na virtude. Progride na virtude à medida em que medita a lei do Senhor Deus noite e dia, que não atira do seu coração de forma alguma, que vive segundo a lei do Senhor Deus. Isso chega ao seu ponto mais alto quando a bem-aventurada Virgem Maria, compreendendo a mensagem que o anjo lhe trouxe, diz: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Para dizer de uma forma muito clara: não quero mais que seja feita a minha vontade, mas que a tua vontade se realize na minha vida. Então aquela consagração que nós celebramos hoje de forma piedosa, ela chega ao seu ponto mais alto, ao seu ápice, quando a bem-aventurada Virgem Maria diz isso: eis aqui a escrava do Senhor. Se já tinha feito uma doação da sua vida, agora é o ápice dessa doação sem reservas, para dizer: olha, daqui em diante eu não mando mais na minha vida,
Quem dirige a minha vida, quem conduz a minha vida é o Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Aquela consagração que fez com que Maria Santíssima fosse uma alma inteiramente unida a Deus, como é próprio da vida dos santos, chegou ao seu ponto mais alto quando Deus quis se unir com ela também, porque Deus desceu dos céus por meio da mensagem do anjo, e depois o mesmo Deus desceu dos céus e se fez carne no ventre puro da bem-aventurada Virgem Maria. Deus quis se unir inteiramente a ela também, como resultado de uma união perfeita. Deus quis habitar entre nós por meio da bem-aventurada Virgem, fazendo uma união perfeita com a Santíssima Virgem Maria. Depois disso, essa passagem do Evangelho, Jesus já estava no seu ministério público, e chegando a essa casa, anunciam que a mãe está do lado de fora. Ele faz a pergunta: quem é minha mãe? E depois diz tudo: aquele que faz a vontade do meu Pai, que coloca a palavra de Deus em prática. Esse é meu irmão, essa é minha mãe. Eu fico sempre imaginando que, se não fosse a humildade da bem-aventurada Virgem Maria, que ela é plena de humildade, se não fosse a humildade da bem-aventurada Virgem Maria, ela já poderia pular à frente e dizer: então sou eu mesmo, eu sou a mãe dele. Mas ela não faz disso tudo uma maneira de se sentir melhor do que os outros, mas ela sabe quem é ela. Ela poderia dizer: bom, se ele está dizendo que todo aquele que faz a vontade de Deus, esse sim é meu irmão, minha irmã e minha mãe, então já pulo à frente para dizer: sou eu, aqui estou. Como alguns que usam das prerrogativas de alguém mais importante, até para dizer assim: você sabe com quem você está falando? Você sabe de quem que eu sou filho? Ou eu sou a mãe do fulano de tal, sou o pai do fulano de tal. Como algumas pessoas que querem usar-se disso para tentar ser melhor do que os outros. A bem-aventurada Virgem Maria continua ali, na sua humildade, na plena humildade. Ela sabe quem é ela, e aqui está a virtude dos santos, que sabem quem são. Sabem quem são. Ela sabe quem é ela, desde da sua consagração, desde quando responde plenamente ao Senhor. Mas ela não se utiliza disso. Mas nós sabemos que nunca se ouviu dizer de alguém que tivesse feito a vontade de Deus de forma mais plena do que a bem-aventurada Virgem Maria. E esse é o grande medo, o terror que o demônio tem para com a bem-aventurada Virgem Maria. Padre Gabriel Mors, exorcista do Vaticano, quando fizeram uma pergunta a ele, quem que o demônio temia mais, se a Nosso Senhor ou a bem-aventurada Virgem Maria, e a resposta foi a bem-aventurada Virgem Maria, porque dizia o seguinte: não consegue conceber o fato de um ser humano, uma mulher, ser tão plena da vontade de Deus como a bem-aventurada Virgem Maria. Não consegue conceber isso. Alguém que seja tão humilde, mesmo tendo recebido toda essa dádiva do alto, porque o que fez com que o anjo de luz fosse precipitado aos infernos foi exatamente o orgulho. Com todo o seu esplendor nos céus, achou que poderia ser até maior do que Deus, superior a Deus, e mais ainda, não querendo se submeter à vontade de Deus, nem muito menos a um Deus que se fizesse homem. A característica dele é o orgulho. Foi expulso dos céus por causa do orgulho, e depois o orgulho passou a ser o pai de todos os vícios, que separa as pessoas de Deus, que estabelece um muro de separação. Mas quando olha para a bem-aventurada Virgem Maria, não consegue conceber uma menina tão jovem inteiramente de Deus, não consegue conceber, entender isso.
uma mulher, ser humano, tão cheio, tão pleno da graça de Deus, que tem, não se fazendo melhor do que os outros, mas que tem com a sua humildade o poder de pisar a cabeça do diabo, de trazer a vitória para aqueles que depositam a confiança nela, para aqueles que têm uma verdadeira devoção para com ela. Isso que é o terror dos demônios, o terror do diabo, porque nunca se ouviu dizer que alguém tenha feito mais plenamente a vontade de Deus do que a bem-aventurada virgem. E é aquela adesão total à vontade de Deus que no coração, sem dúvida alguma, traz bem-estar, alegria, mas que depois, na vida da bem-aventurada virgem, veio uma sucessão de sofrimentos. E também é isso que o diabo não consegue entender: como que alguém se submete inteiramente à vontade de Deus e depois passa por uma sucessão de sofrimentos, de coisas difíceis, mas que continua firme, nada abala a união desta santa mulher para com Deus. Por isso que ela é modelo de consagração, modelo daqueles que querem viver segundo a vontade de Deus. Então, se você quer ser vitorioso, se você quer ver as muralhas todas das dificuldades da vida, as muralhas todas caindo por terra, recorra à intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Leve a bem-aventurada Virgem Maria para casa. Não perca o costume de rezar o Santo Terço, de rezar as orações piedosas a Nossa Senhora, porque você vai atraindo a graça de Deus cada vez mais para a sua casa, cada vez mais para a sua vida. Nunca se ouviu dizer que alguém que tivesse recorrido à bem-aventurada Virgem tivesse ficado sem resposta, porque Deus escuta a bem-aventurada Virgem Maria. O salmo de hoje, que é uma passagem do Evangelho de São Lucas, faz questão de nos lembrar isso. A bem-aventurada Virgem Maria cantando: o poderoso fez em mim maravilhas. Ela reconhece que essas maravilhas todas realizadas em favor de toda a casa de Israel, portanto em favor de todos nós, em virtude da humildade. O poderoso fez por mim maravilhas. O Senhor se lembrou de Israel, se lembrou de seu povo, por causa da humildade da bem-aventurada Virgem Maria. Não há arma mais poderosa na luta contra o diabo, no progresso da virtude, para depois ter uma união íntima com Deus, do que o caminho da humildade. Aprendamos com Nossa Senhora a viver na humildade. Aprendamos com Nossa Senhora a nos submetermos inteiramente à santíssima vontade de Deus, e nós seremos vencedores contra as armadilhas do inimigo, seremos vencedores diante das situações difíceis da vida, e as muralhas cairão pelo poder da intercessão da humilde, bem-aventurada Virgem Maria, a mulher toda de Deus, toda santa, que nunca cessou de dizer e de renovar a sua entrega total, dizendo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Que é o que nós queremos pedir hoje, que a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria quebre em nós todo orgulho, ou toda tentação do diabo, que quis fazer com que nos encaminhássemos para o orgulho, ou até querendo resolver as coisas por conta própria, sem se submeter à vontade de Deus. Ela quer nos ensinar que é colocando-nos debaixo da vontade de Deus que a graça vai acontecer em nossas vidas, que o milagre vai acontecer em nossas vidas. Confiemos na poderosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, e ela, junto com São Miguel Arcanjo, vai combater por nós, e ela diante de Deus vai combater por nós, para que sejamos vitoriosos. Amém?